Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Excepcionais. E no programa de hoje a gente vai fazer uma antecipação de dois temas que eu gostaria de falar. O primeiro tema vai ser carnivorismo. Vamos falar sobre carne, sobre como é que a gente cultiva carne, todas as questões que rondam aí o universo, tantos documentários que saíram. E também vamos falar no futuro um pouquinho sobre veganismo. E hoje, a minha excepcional é Andréia Mesquita. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Marcelo. Estou muito feliz de estar nos Excepcionais, né? Isso já diz muito sobre o que a gente vem debatendo, vem fazendo. E eu acho que ser excepcional é ter muita coragem. Então, eu admiro a sua coragem de estar aqui trazendo vários temas. Estou muito feliz e honrada com o convite. Obrigado, estou super feliz. Foi uma surpresa ter te conhecido, né? Porque no comecinho da pandemia, a gente juntou um grupo tão bacana, né? Esse grupo que a gente veio para falar sobre Covid, o nome do programa era o Covid Zero, e a gente falou, poxa, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos criar um produto, como é que a gente pode, a partir do mundo da tecnologia, ajudar? E de repente me aparece uma zootecnista lá, né? O que é um zootecnista? Hoje tá mais na moda, né? Tá mais em alta. Todo mundo fala de agro, de produção, de alimentos. O zootecnista, ele tem 3 pilares. A gente fala muito de produção animal, a gente fala de genética, né? De melhoramento genético, a gente fala de nutrição, que é uma grande força da zootecnia, pensando nesses animais que são voltados para a produção, ou seja, bovinos, suínos, frango, que a gente consome no dia a dia, os lácteos, mas não só isso, o pet, né, a alimentação pet, a nutrição do nosso pet também vem da formação do zootecnista. Então é um campo muito amplo e tem as suas especializações, e eu mirei ali no bovino e não me arrependo, adoro inclusive. André é empreendedora, ela vai contar aqui da empresa que ela criou, ela sabe tudo de carne, dá um monte de curso, conversa com as pessoas que mais entendem desse assunto. Trouxe um presente pra mim, eu tive a oportunidade de comer um churrasco que ela promoveu uma vez, que foi o melhor churrasco que eu participei, o melhor hambúrguer. Que carne que era naquele hambúrguer? Era um aguil maravilhoso. Meu Deus, que saudade daquele hambúrguer. Vai ter mais, vai ter mais. Vai ter mais. Então a gente vai falar aqui sobre empreendedorismo e basicamente carne, tá certo? Agora, antes da gente ir pro programa, eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Como você já sabe, você que é ouvinte ou você que assiste o Excepcionais aí pelo YouTube, sabe que o Gestão 4.0 é uma plataforma de educação e todos os ouvintes do Excepcionais têm uma condição super excepcional. Você pode entrar lá no site gestão4.0.com.br, escolha qualquer curso digital. Não esqueça de, no checkout, colocar o cupom Excepcionais que vai aplicar um desconto para você. Você também tem acesso a diversos outros cursos. Eu sou professor do curso de liderança que você consegue comprar online, mas também sou mentor do curso Flagship, que é a imersão, que vale muito a pena conhecer também se você tiver no momento, se você tiver numa empresa, é presidente ou executivo de uma empresa que já está rampando, já está num tamanho legal. Recomendo demais. Foi um curso que eu fiz e é um curso que eu participo como mentor, então vale muito a pena, gestão 4.0.com.br. Nosso segundo patrocinador é o Espaço Volpe. Você já sabe, o Dr. Volpe esteve aqui, falamos por mais de 2 horas sobre saúde, e o Dr. Volpe é uma referência em performance cognitiva e performance física, assim como todos os médicos que ele forma na sua clínica. Então, se você está buscando melhorar a sua performance física e cognitiva, não esquece, espaçovolpe.com.br. Todos os ouvintes do Excepcionais têm acesso a uma condição super especial. Eu não posso dizer qual, porque o CRM proíbe. Que mal, né, CRM? Mas você tem acesso a esse desconto e quem vem aqui tem acesso a um baita desconto. Depois eu te conto no offline, tá? E o nosso último patrocinador é a V4 Company. A V4 Company é o parceiro que você precisa para te ajudar a vender o seu negócio. Marketing digital é a especialidade da V4. Eles são super reconhecidos no mercado. Estamos falando de mais de 200 escritórios espalhados pelo Brasil. Empresas e marcas grandiosíssimas acreditam na V4 e estão dia a dia melhorando sua performance nesse mundo que muda constantemente, que é o mundo dos anúncios digitais, da alta performance, do marketing digital. Então, todo mundo que é ouvinte do Excepcionais tem acesso
há uma análise gratuita. Entra lá, fala que você veio do Excepcionais, eles vão te dar esse diagnóstico gratuitamente e te dizer o que você pode fazer para melhorar a sua performance do seu negócio. v4company.com. Andréa, então você é zootecnista. Você sempre trabalhou nessa área? Sempre mexeu neste universo de carne? Sempre, desde que eu saí da faculdade, mas a minha paixão na faculdade era suíno. Suíno? Ou seja, eu achei que eu era urbana demais para entender de boi. Geralmente, né, quem trabalha com boi tem família que já teve criação. E eu, nascida e criada em São Paulo, fui fazer zootecnia no interior e falei, bom, não vou nem me meter com esse bicho que eu não sei nem quantos estômagos tem. Eu lá atrás, no primeiro ano de faculdade. E meu primeiro emprego foi com carne bovina. Então eu falei, bom, não adianta a gente se programar, fica a dica já, né? A gente passa a faculdade inteira mirando numa área, esquece todas as outras e o mercado nos mostra que a oportunidade tá em outro lugar. Eu acho que a vida... eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente programa toda a nossa vida, né? Pô, vou ficar rico antes dos 30, vou comprar meu carro não sei aonde, vou fazer isso, minha casa vai ser assim, minha casa vai ser assado. E na hora que a gente começa a viver... nada ou quase nada sai do jeito que a gente planejou, né? Pra mim foi muito assim. E, em geral, pode ser muito melhor, né? A gente se limita, a gente quer ter esse controle, enfim. Eu só tive boas surpresas, né? Achando que eu ia trilhar um caminho e, de repente, vem a vida e te mostra outro e você só vai, né? Mas eu também gosto de mentalizar, viu, Marcelo? Eu vejo que você é muito dessa pegada também. Demais. A gente tem essa força de mentalização. Inclusive, vi um post que você colocou de tirar o não das frases. Eu faço isso com o meu time todo dia. Eu falo, gente, esquece o não, pensa no positivo. Então, eu acho que é meio que um mix. A gente deixar de controlar, mas a gente saber que aqui dentro a gente tem força, sim, para mentalizar, acreditar e ir atrás do que precisa para ser feito. Você sabe que a Renata, minha mulher, você conhece, trouxe até uma lembrancinha para ela. A Renata, ela me ensinou tanto em tantos momentos da vida, mas recentemente ela começou a rezar. Ela sempre teve uma questão espiritual, eu também muito, mas eu estudei muitas coisas no passado e eu decidi trilhar um caminho muito mais ligado no hinduísmo. O meu mestre, vou apontar para um livro aqui, que é o do Yogananda, esse daqui. É um livro que mudou a minha vida, chama-se Autobiografia de um Yogi. Então eu sempre fui dentro desse universo espiritual, muito mais ligado à meditação e etc. Existem afirmações no hinduísmo, né? Mas a Renata, ela começou a rezar. E ela começou a rezar para ela pedir para resgatar a fé dela. Então, ela fez um programa que são 63 dias. É um programa, inclusive, que o Abílio Diniz faz. O Nizam Guanais também faz. E ela falou, eu vou fazer. E a primeira coisa que eu vou pedir é para resgatar a minha fé. Ela tinha perdido um pouco a fé dela e tal. E ela começou a fazer isso. E depois que terminou os 63 dias, ela estava com a fé inabalável. E ela falou, agora eu vou pedir algumas coisas que eu quero há bastante tempo. E depois dos segundos 63 dias, coisas assim... improbabilíssimas de acontecerem, aconteceu. E aí eu fiquei chocado. Ela também ficou chocada. Aí ela já fez esse ciclo de 63 algumas vezes, mas eu comecei a fazer também. Porque eu falei, gente, eu sempre acreditei que essa força criadora do universo, que a gente não sabe o que é, ela tem muito poder. E se a gente consegue se conectar com qualquer coisa que você acredite, que seja sua religião ou sua crença, eu acho que você consegue minimamente influenciar. Eu acho que a vida ela é um rascunho, mas minimamente a gente consegue influenciar alguma coisa, né? Então eu tenho feito isso também, tô no comecinho, devo estar no 20º dia ali, mas eu posso dizer que já mudou muito a minha forma de enxergar a vida, a minha forma de viver, que tem tudo a ver com o que você estava falando, né, de mentalizar. Fantástico. E olha que curioso a gente começar com essa pauta, que estava bem longe do que a gente poderia falar. Né? Ou tudo a ver também, né? Até porque eu acredito muito nisso, eu faço esses ciclos, eu fiz 49 dias e terminou os 49 dias, eu falei...
what? Do tipo, o que aconteceu aqui? A ponto das pessoas me perguntarem, o que você faz? Por que você consegue ser assim? E eu falo, eu não sou, eu só recebo e passo. Então, acho que nós todos temos o potencial para ser instrumento, né? A gente tá aqui para servir. E eu sempre procuro, aonde eu estiver, estar para servir. E eu acho que por isso que a gente se conheceu. Querendo ou não, Total. Hoje estamos aqui porque chegou um dia lá, a pandemia estourou 16, dia 19, e tava todo mundo se mobilizando para servir, simplesmente. Por mais que a gente teve ali uma série de intercorrências no meio do caminho, a vida nos conectou simplesmente porque a gente estava aberto para servir. Então, eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, poxa, como é que sua empresa cresceu tanto e ainda vai crescer muito mais? Eu só falo, só fica atento com os sinais que a vida tá te dando, capta e pede para você ser orientado. Então, que bom que a Renata tem essa mesma pegada. Eu acho que se tem algum segredo por trás, é a gente realmente resgatar a nossa fé e seguir. Com certeza. Você começou trabalhando em empresas até super renomadas, né, nesse mercado. E, eventualmente, você decidiu empreender. Hoje você tem sua empresa, faz um trabalho super bacana com pessoas de renome, uma marca super reconhecida no mercado. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi o seu começo no mercado. Se você puder falar por onde você passou das grandes marcas, até você decidir falar, agora eu vou fazer do meu jeito. Bom, foi curioso e cômico-trágico, digamos assim. Eu mencionei que eu sempre pensei na suinocultura, mas o primeiro emprego veio através de um trainee na JBS. Como foi esse trainee, já me ensinou demais algumas coisas. Eu fui na entrevista pensando assim, não vou passar, não sei nada de boi. E eu já tava formando, então assim, vergonha, né? Tipo, eu sou zootecnista, não sei nada do boi. Mas fui na entrevista, eu lembro que eu fui de carona, não tinha estudante, não tinha dinheiro pra nada, né? Lá em Andradina, longe pra caramba. E quando eu cheguei lá, nós fizemos uma visita no frigorífico, com todos os candidatos que estavam ali, né? O trainee da JBS é super bem reconhecido e tal, isso lá em 2010. E eu fazia várias perguntas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir num frigorífico, mas é muito barulhento. É máquina, é funcionário, é colaborador gritando daqui e de lá. É barulhento. Mas mesmo assim, eu queria saber o que estava acontecendo. Eu falava, por que aquele ralo tá aberto? E por que aquela pessoa tá com aquela luva? E por que não sei o quê? Eu queria, assim, curiosa. E terminou a fase da visita, a gente foi para as entrevistas. E aí, uma mesa enorme, né, daquelas de diretoria para as entrevistas. Primeira etapa das entrevistas, foi uma pessoa, foi outra pessoa. E eu fui, assim, completamente despretensiosa. Eu tava há poucos dias de me formar. E durante a entrevista, eu nunca vou me esquecer de uma pergunta que eu recebi. Acho que eu fui a 3ª ou 4ª candidata que entrei. E o gerente perguntou assim pra mim, poxa, mas você tá entrando e as suas colegas que entraram aqui fizeram participação em grupo de estudo de bovino de corte e tal, você me falou que você não tem experiência com esse assunto, por que você quer entrar aqui e por que você deveria ser contratada? Aquelas perguntas clichê, né? Sim, Só que foi minha primeira entrevista da vida Nunca tinha recebido essa pergunta. Eu já tinha trabalhado pra caramba, desde novinha, mas nunca uma entrevista da minha área. E aí eu falei, cara, porque uma coisa eu posso te garantir, eu tenho certeza que eu não sei. Isso eu tenho certeza. Então, assim, eu vou ter que correr atrás do prejuízo. E talvez isso me coloque numa posição de destaque, porque eu vou estar me atualizando pra eu chegar no mínimo aonde eu deveria estar agora. E eu não sei se foi exatamente essa pergunta, mas eu passei essa resposta, mas eu passei para a próxima fase, que já era na entrevista com as diretorias aqui de São Paulo. Isso foi lá no frigorífico, né? E eu falei, cara, bola dentro, né? Segunda entrevista. No dia do meu churrasco de formatura, que era em Botucatu. Eu tive que tomar uma decisão, né? Todo mundo bebendo, eu fazia parte da comissão de formatura, eu não tinha carro, não tinha como ir, porque não tinha ônibus no horário. Eu pedi o carro emprestado e falei, posso ir com o seu carro? Eu tenho uma entrevista lá em São Paulo, mas eu vou e volto. Como eu fui viajando, eu lembro que eu levei uma camisa pendurada no cabide no carro, cheguei, eu parei no extra da Marginal, me troquei no extra da Marginal e cheguei na entrevista e fiz a entrevista, já tava mais confiante, né? Já tinha passado a primeira fase e tal. Aí conversamos daqui e de lá, eu lembro que foram 3 etapas de entrevista e deu certo, passei, fiquei super feliz. Nunca tinha recebido um salário em carteira, porque fazia bico daqui e de lá, trabalhei a faculdade inteira, mas nunca salário. E aí começou dali. E aí, eu passei pelo on the job training, que é o próprio trainee, e vi áreas que eu gostava mais, áreas que eu gostava menos. Mas uma coisa que eu sempre... E eu não sei da onde, tá, Marcelo? Assim, sem absolutamente... não sei a origem. Eu sempre olhei para coisas que as pessoas não estavam olhando. Quando eu vou investigar por que desse meu comportamento, eu acho que ele até começou por uma insegurança. Porque eu falava assim, se eu olhar pro que todo mundo tá olhando e que as pessoas sabem,
eu vou me expor, porque eu não sei. Então deixa eu olhar porque ninguém tá olhando, quem sabe eu tenho alguma vantagem competitiva ali. E comecei a olhar para áreas da fábrica onde as pessoas não tinham foco. Então, gasto de embalagem, produtos que estavam sendo, né, não sendo monetizados como poderiam. E comecei a fazer um projeto daqui, um projeto dali, nanana. De repente começou a aparecer para a diretoria isso. E aí, logo que acabou o trainee, eu fui promovida, vim para a diretoria em São Paulo. E aí me deram uma área. Falaram, seu trabalho de trainee foi maravilhoso, não sei o que, nanana, assume essa área. Eu trainee. Que demais. E aí eu comecei a entender, eu falei, cara, eu acho que eu não sou tão desconectada. E comecei a fazer daqui, dali, então aprendi demais. Eu nunca me esqueço que foi uma fase que um diretor meu da JBS, ele falou assim, o Silvio Sertori, um querido, beijo pra ele, se ele um dia escutar esse aqui, que ele falou assim, aproveita, porque os seus primeiros 2 anos de formada, todo mundo tá disposto a te ensinar. Daqui a 2 anos é você que vai ter que ensinar. Então seja a maior esponja que você puder. Então eu ia em todas as diretorias, sentava com os diretores. A JBS sempre foi uma empresa muito grande, mas muito familiar. Então, assim, você não tinha muito entrave de falar com um, com o outro, com aquele... Eu sentava, conversava, perguntava. Então, eu fui muito curiosa. Eu acho que isso me ajudou, porque eu tive 7 promoções lá dentro, assim. Foi uma escala muito legal que aconteceu. Ao longo de uma quanto escalada. tempo? Foram 3 anos, mais ou menos, né? Então foi meteórico o seu crescimento. Foi, e puta, pra cá e pra lá. Eu lembro uma vez, eu falei pra minha irmã, Dri, estão falando que eu posso dobrar meu salário em menos de 1 ano. Ela falou, eu sou do mercado, você não vai dobrar seu salário. Mas dobrar um salário de trainee também não é tão difícil, mas não era comum. Só que eu fui usando as oportunidades, assim, de perguntar. Até que eu comecei a ver que, poxa, tinha muita coisa que eu tava fazendo que talvez não era tão canalizado, não era o momento da diretoria investir e tudo mais. E eu era muito focada em perda, muito focada em desperdício, muito focada... E fiz um puta projeto... Pode falar palavrão? Sim, deve. E fiz um puta projeto com o auxílio das áreas que eu trabalhava, sempre tive muito apoio. E o projeto foi, falar assim, eu nunca esqueço. Eu já tava meio desmotivada com algumas coisas, mas eu nunca esqueço, eu coloquei 12 diretores numa sala e o presidente. Você e 12 diretores. E eu tremia, assim, ó. Só tinha a minha diretora, que na época já tinha mudado, a Lidiane era uma mulher, o resto era só homem, o presidente. E eu tava assim, fingindo costume, fingindo que era a coisa mais normal que eu ia fazer na minha vida. Uau, que responsabilidade. E quando eu fico nervosa, eu fico vermelha aqui. Uhum. E eu tinha feito uma reunião uma semana antes com um dos diretores que tinha falado assim pra mim. Como é? TBC. Ele falou assim, TBC, Andréia, na maior grosseria, assim. Eu falei, o que é TBC? Ele falou, tira a bunda da cadeira e vai olhar. Aquilo me desceu torto, Marcelo. Que eu falei, não é possível que eu tô aqui, eu vou escutar isso, eu vou fazer esse negócio, eu vou apresentar esse projeto que eu quero ver. Apresentei na semana seguinte o projeto, que era um projeto para redução de custo com embalagem, redução de gasto com energia elétrica. Um projeto magnífico, assim, muito legal, que deu certo. Eu saí da companhia e ele continuou. Espero que tenha continuado até hoje. Mas quando eu terminei a apresentação, assim, o pessoal ficou meio que é isso que aconteceu aqui agora? E eu falei, deu certo? Tipo assim, todo mundo, foi nossa, bom. maravilhoso, não sei o quê. E esse mesmo diretor que falou isso pra mim, sei lá, algumas semanas antes, chegou pra mim na hora que eu tava saindo da sala e falou assim, salvou teu passe. Falei, cara, quer dizer que meu pescoço tava na forquilha, eu não tava nem sabendo. Por quê? Porque existe muito essa questão das pessoas que são ousadas, que tiram a diretoria da zona de conforto, que mostram que tá sendo gasto. Então eu entendi ali que eu teria alguns limites que iriam me segurar em alguns momentos. E tá tudo bem, né? É mercado é assim. E eu falei, não é isso que eu quero. Não tá legal, eu não quero ter limite, eu quero poder fazer o que eu acredito. E tá tudo bem, tanto que minha relação com eles sempre foi muito legal, mesmo depois que eu saí. E eu pedi pra sair, entreguei o projeto, tanto que ninguém acreditou. Os 12 diretores que estavam na reunião falou, você apresenta o projeto daquele, pede demissão? Falei, não, fiz minha parte, tudo certo. E aí saí de lá e fui convidada pelo Marcelo Chimbo pra assumir a gerência de produção da 481, que tava nascendo na época, né? Não tinha, eu acho que eu fui a funcionária 12, sei lá. E aí ele me deu um puta desafio. E aí eu descobri que eu não sabia nada de carne. Eu sabia de gestão. Pra quem não conhece da 481, conta um pouquinho o que é. 481, eles fizeram... O Chimbo, ele é super mega inteligente, mega empreendedor. E eles fizeram um processo onde a carne que iria para os principais restaurantes aqui do Brasil, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, ela tinha... Você tem um problema, né, com a carne bovina. Como um animal, e a gente vai falar bastante sobre isso, ele é um animal
um indivíduo, é muito difícil você assumir um padrão. Para esse padrão acontecer, você precisa padronizar a nutrição, padronizar a genética, padronizar manejo, padronizar o processo no frigorífico. Então, essa cadeia ela é um pouco desintegrada. E o que o Chimbo fez na época? Ele conseguia fazer uma curadoria disso. Então, essa carne que entrava e que tinha uma marca, um selo, não era aquela coisa de você ir num restaurante hoje, maravilhosa a carne, e você leva seu diretor... Fala, esse restaurante é animal. Ele come, tá duro. Já aconteceu demais comigo. Demais. E isso, ele acontece quando a gente tem falhas no processo pra você padronizar e, no mínimo, colocar algumas faixas de qualidade. Então, a 481 nasceu nesse propósito, né? Entregava pros principais restaurantes, mas eles estavam crescendo e precisavam organizar a gestão. Eu não era gestora no meu emprego anterior, na minha atribuição anterior, eu era especialista de processo, fazia benchmarking, então eu visitei mais de 40 fábricas para ver o que tinha de melhor, qual que era o abate melhor e tal. Foi muito legal, me deu uma baita bagagem, mas eu não era gestora. E aí, de repente, com 26 anos, ele me colocou, né? Me deu a oportunidade de assumir a gestão de uma unidade produtiva de produtos de altíssimo padrão, aonde eu era a única mulher e uma das mais novas, e que todo mundo ia se reportar pra mim. Mas hoje tem carne da 481 no varejo, né? Tem, hoje já tem, ainda bem. Então saiu do segmentos que era só restaurante, agora também restaurante e varejo. Ainda bem, pra sorte de todos nós, né? Porque é isso, você precisa escalar com uma base mais sólida, então... o formato foi feito primeiro para restaurantes, para food service, e agora hoje o varejo já tem oportunidade de ter. Enfim, aí eu recebi esse desafio, e aí, Marcelo, é engraçado, né? Porque foi aí, eu digo que foi nesse dia que nasceu a minha empresa, e eu nem sabia. Isso foi em 2013. Imagina você... 26 anos, super jovem, nunca ter assumido uma gerência de uma fábrica, não ter um time de apoio, né? É uma fábrica nova, então não tinha um puta time de RH, de marketing. Não, era você e você mesmo. Qual que era a sua responsabilidade nessa fábrica? De que ponto a que ponto você ia lá dentro? No papel ou na real? Na real, o que importa sempre é a real, né? Na real era assim, a gente tem um caminhão andando, você tem que fazer ele voar, melhorando qualidade com todos os processos padronizados, porque ela cresceu sem processo, e fazer com que os nossos clientes sejam cada vez mais fidelizados. Então, eu tinha que fazer a gestão da produção, o que o cliente pediu e o que a gente tem de matéria-prima para fazer essa produção, o pedido de matéria-prima, então essa carne bovina, para onde que eu vou pedir, quantos quilos eu preciso para atender essa produção, todo o meu time, se eles estão fazendo conforme o procedimento tanto higiênico, quanto a parte de eficiência produtiva, então tanto a parte de qualidade, quanto a de dinheiro, compras de embalagens, insumos, produto de limpeza, faturamento, tudo. Tudo. Só que era pequeno, era uma operação pequena. Então, assim, eu tive a oportunidade, e eu lembro dessa frase, quando eu tomei a decisão de pedir demissão, eu falei assim, será que eu quero ser o pequeno entre os grandes ou o grande entre os pequenos? E eu aprendi a ser a pequena entre os grandes. Eu era um ser humaninho ali numa baita de uma empresa, de uma multinacional, que me deu muita base de aprendizado e tal. Mas eu falei, não, acho que eu quero ser um pouquinho a grande entre os pequenos. Eu quero ser a head de uma área. Se eu soubesse, talvez, o trabalho que ia ter, eu não tinha feito essa manobra. Mas foi muito legal, porque aí eu comecei a entender que não se trata de processo, se trata de gente. E aí que eu entendi que eu tinha que ter o meu time como os principais parceiros da minha vida. O meu time tinha que me amar. Só que imagina, você tá lá, você manda na produção, tinha o coordenador de produção, e de repente chega uma fedelha de 26 anos falando que vai mandar em você. Cara, foi assim... Eu respirava fundo e eu falei... Te deu medo? Eu tenho recebido ultimamente muitas perguntas de pessoas jovens falando assim, eu virei gestor, só que eu tenho pessoas no meu time que são mais velhas do que eu. E as pessoas morriam de medo. Você tinha esse medo? Eu acho que eu não tive medo, assim. Eu não me lembro da sensação do medo. Pode ser até que eu esteja... negligenciando a resposta. Eu não me lembro da sensação de medo. Eu me lembro do despreparo. Eu me lembro da minha sensação de que, poxa, eu não sei fazer isso. Aonde que eu vou buscar essa informação? Eu não sei gerenciar uma fábrica. Aonde que eu vou pedir ajuda? E aí eu lembro que eu cheguei a falar com alguns diretores da JBS na época e tal, e me falaram assim, você tem que agradar seu chefe. Deixa seu time pra lá, agrada seu chefe e você vai conseguindo galgar pra crescer. Falei, cara, não, desculpa, não é como eu acredito. Essa é a cabeça mais antiga, né? Que funcionou pra muitas pessoas durante muito tempo, né? Mas hoje essas pessoas estão sofrendo, né? Porque não estão conseguindo mais permanecer no mercado. Você descola, né? Você descola. Você tá tão com o seu chefe e aí pra baixo. E você só vai agradar seu chefe se seu time te der produtividade, te der rendimento.
E aí eu sempre gostei muito de relacionamento humano. Eu sempre, minha família sempre conversou demais, a gente nunca teve problema de comunicação. A gente fala o que pensa. Então eu chamava assim o time e falava, gente, sai da produção um pouquinho. Não, mas tem que trabalhar, tem que fazer produção. Vamos conversar um pouquinho? Então, assim, eles foram ouvidos e isso foi muito legal. Então, eu aprendi meio que na prática, tentando, acertando, errando e tal. E eu lembro que, como era uma terceirização, a gente não tinha exatamente a nossa fábrica, eu tinha que lidar com a gestão da terceirização, com também o time. Então, eu fui entendendo até onde que era o meu limite, né? E isso foi muito bom, assim. Nossa, eu não tenho palavras para descrever o quanto que esses 2 anos e meio de gestão lá me fizeram hoje um ser humano melhor, não só uma gestora melhor. Enfim. Agora, quando você sai de um cenário onde você tem uma produção onde você atende alguns restaurantes, é muito mais fácil, né, de você manter a qualidade, né? Como é que acontece quando você começa a ter um nível de produção monstruoso, que você tem que atender um varejo gigantesco, os restaurantes? É possível manter qualidade sempre ou vai ter uma perdazinha? Eu acho que as perdas, elas são inerentes do processo, mas vai depender do processo que você definiu, que é a sua régua, aquilo que é inegociável. O que foi muito bem feito, que foi base para esse crescimento sustentável, enquanto pequeno, definir quais são os acordos que você está disposto a fazer, tanto com o fornecedor, quanto com o seu time, quanto com o Ministério da Agricultura, que é quem vai lá te fiscalizar, até onde você está disposto a ir ou não, qual é o posicionamento da sua marca e quanto que você consegue sustentar aquela consistência de marca. Então, poxa, porque hoje todo mundo fala, nossa, meu sonho enquanto pecuarista, né? Meu sonho é ter minha própria marca. Tá, você tá disposto a ter animais o suficiente para você conseguir X% do seu plantel ter essa marca e o resto saber que vai ser desclassificado e vai ter que atender outro mercado? Então, tudo isso faz parte de você entender quais são os seus limites e uma vez que você estabeleceu, que era o que foi um baita aprendizado para mim, até que ponto você tá disposto a deixar mais elástico, abrir mão de, mas eu vou perder X quilos se eu desclassificar essa carne porque não me deu padrão para deixar para outra marca. A tendência vou deixar nessa marca aqui, ninguém vai ver, sei lá, um bife mais marmorizado para o pessoal entender. Um bife mais marmorizado, um bife menos marmorizado. Esse daqui tá menos marmorizado, vamos jogar ele aqui nessa produção? Vai que cola. O quanto que você tá pensando na sua reputação, né? Então, eu acho assim, é um desafio da cadeia da carne, assim como qualquer outra cadeia de desmontagem. Acho que muitos dos seus ouvintes trabalham mais numa indústria de montagem, né? A cadeia do boi é uma cadeia de desmontagem, então entrou o animal inteiro, a gente vai desmontando e com a diferença, eu comparo muito, as pessoas perguntam muito sobre a similaridade da cadeia do vinho, né? É muito parecido. Você precisa de um solo bom, você precisa de uma uva boa, de uma safra boa, do clima bom, porque se o clima não estiver legal, você estragou a sua safra. Você precisa de um bom vinicultor, com a diferença de que antes do processo de invase, você consegue degustar o vinho. A carne não. A carne verdade. É na hora que eu te entreguei. Então, a gente tá muito mais vulnerável enquanto produtores. Esse bifão que eu te entreguei aqui, eu te dei características de que ele tende a ser fantástico. Mas eu não posso garantir. E você hoje que tem uma experiência absurda, você tem capacidade de perceber isso no olho e no toque? Como que você detecta? Depende da característica, depende do atributo. Se você falar, por exemplo, em maciez dá pra gente inferir que uma carne vai estar mais ou menos macia do que outra quando a gente avalia se ela foi ou não maturada. Eu consigo perceber se a carne foi maturada olhando. Você consegue ver as fibras, elas têm uma aparência de que realmente ela sofreu uma ação. Para quem não sabe, a maturação é um processo totalmente natural, através das enzimas da própria carne. Então, diferente do que pensam, não tem aditivo, não tem ação mecânica, não tem nada. Uma enzimas da carne. Mas você só precisa condicionar num local propício, né? Exatamente, apropriado, com a temperatura adequada, então sempre resfriado, não dá pra você maturar uma carne congelada, o que também olha só que legal, né? Um equilíbrio entre tempo, temperatura e a condição microbiológica, porque também se eu tiver uma carne lá, ela maturaria por quanto tempo? Depende, você quer comer a carne ainda saudável, você tem que limitar, porque é um músculo, né? Mas pensando no que você perguntou em relação aos desafios, né, de você expandir uma marca, aí vem a outra pergunta, né? Nem todos os produtos foram produzidos para ser expandidos. A escassez, ela é um nicho muito legal, né? Então, esse bifão que a gente vai comer, que você vai fazer com a Rei e tal,
ele nem é um produto para ser acessível para todo mundo. E aí as pessoas falam, nossa, Andréia, mas poxa, você não trabalha para que todo mundo tenha uma boa experiência? Sim, mas cada um entendendo qual que é o seu range. E assim a gente consegue alimentar todo mundo. O mercado ele sempre é dividido em segmentos, né? Eu lembro, eu fui pro Japão um tempo atrás, esse foi o Muralha roncando. O Muralha tá aqui, e a Mel também, de vez em quando o Muralha faz uns barulhinhos. Mas eu lembro que eu fui pro Japão com a Renata, e o japonês ele tem muito essa questão do sushi ser consumido num momento mais de celebração, né? E, poxa, um momento de celebração é um momento especial. É um momento que você quer algo diferente do dia a dia. Então não é uma questão de acessibilidade, é uma questão de momentos. Outro dia eu vi um post de um amigo que ele pegava e mostrava assim, essa daqui é uma barra de ferro. Tipo, parecia aquela barra de ouro, sabe? Aquela barra de ouro de 1 quilo, era barra de ferro. Essa barra de ferro custa $200. Agora, se eu transformar essa barra de ferro em pregos, ela vira $2.000. Agora, se eu pegar essa barra de ferro e transformar em molas de relógios suíços, vai custar $2 milhões. Então, assim, existe a sua aplicação para cada realidade, né? Exatamente. E a gente só precisa conseguir comunicar que isso é um dos grandes desafios do agro. A gente é muito bom no que a gente faz, mas a gente é péssimo na comunicação do que a gente faz. Então, a primeira coisa que a gente escutou ali no final do ano passado e esse ano é, em relação ao mercado da carne, a carne está cara. Poxa, mas eu preciso ter tecnologia, eu preciso preservar o ambiente, eu preciso ter colaboradores registrados, eu preciso ter um animal de boa genética, eu preciso ter uma boa nutrição, mas a carne não pode custar toda essa tecnologia. Então fica uma coisa incoerente, né? Poxa, eu tenho que colocar mais tecnologia do que eu colocava antes, produzir numa menor área, trazer mais ingredientes, ferramentas e insumos de fora. E a carne não pode aumentar o preço. É só no Brasil que isso acontece, né? Que fica uma coisa, né? A conta não fecha. Então, se a gente for para outros... Você falou bem do Japão, né? Se nós formos para outros países, a carne do Brasil é uma das mais baratas do mundo. Né? Se a gente for parar para pensar o quanto que a gente investe em carne na Europa, por exemplo, a Europa tem muito embutido, né? A Europa viveu um pós-guerra ferrenho, que a gente não viveu. Então, concordo super com esse ponto que você traz, eu acho que é um ponto de discussão muito pertinente, de que aqui no Brasil, o momento da celebração sempre foi baseado na abundância. Por mais contraditório que pareça, um país que tem muita fome, mas a gente sabe que aqui a gente tem abundância de recursos hídricos, recursos humanos, recursos ambientais, nós temos isso. E quando a gente traz isso à mesa, é sempre aquela frase, é melhor sobrar do que faltar. Isso é só no Brasil. Se a gente vai para os Estados Unidos, eu já morei nos Estados Unidos e uma vez eu comprei uma barra de contrafilé de 4 quilos, eu cheguei no churrasco com isso. Paguei os olhos da cara. E o pessoal falou, você tá louca? O que você vai fazer com essa carne toda? Eu falei, churrasco, fartura. Eles falaram, não. Aqui não é assim. É o bife, exato. Então, eu acho que aqui a cultura nacional, a gente precisa entender que, para mim, primeiro, né? Cara é aquilo que não vale. E em relação à alimentação, é isso que você disse. Quais são os momentos que eu vou permitir essa indulgência, né? De ter um produto de nicho, um produto mais valorizado. E quais são os momentos que eu preciso, de fato, que é muito meu trabalho, trazer praticidade, conveniência e custo-benefício dentro da cadeia da carne. Você sabe que eu tenho um amigo, chama-se Rafa Leão, ele foi chefe de cozinha do restaurante do Barrichello. E quando ele estava construindo o restaurante, eles queriam vender carnes especiais lá dentro, etc. E eles fizeram um espaço para maturar as carnes. E compraram uma fortuna de carne. E colocaram lá para fazer o processo de maturação. Tem todos os períodos, né? Carne de 15, carne de 30, eu não sei os detalhes direito. Mas deu um problema na máquina e ele perdeu absolutamente tudo. E foi numa época que eu tava ansioso, porque eu falei, vai inaugurar, eu quero visitar, quero ver como é que é. Aí ele manda a mensagem e fala assim, Toledo, você não vai acreditar o que aconteceu. Deu um problema no equipamento, perdi toda a produção. Foi uma cifra, assim, coisas de, tipo assim, R$1 milhão, assim, sabe? Esse tipo de coisa é um problema, né? Pra quem faz maturação de carne, né? Quem não faz, não tem esse tipo de problema, né? Deste porte de você perder tudo de uma vez, né? Perder tudo de uma vez não é tão comum, mas as perdas por conta da cadeia do frio, elas são muito mais comuns do que a gente pensa. Desde a indústria
passando pelo varejo, chegando em casa. Quantas são as vezes que a gente agora, graças, não tem mais tanta interrupção de fornecimento de energia. Mas meu bairro mesmo, vira e mexe, fica 12 horas sem energia para arrumar alguma coisa da fiação e tal. Isso acontece numa proporção pequena dentro de casa. E muitas vezes a gente nem percebe. E essa carne vai ser descartada e é coisinha de 200 gramas, 300 gramas. Agora, quando isso acontece no varejo ou quando acontece no frigorífico, é exatamente isso que a gente fala. Eu preciso colocar tecnologia para que, poxa, teve uma interrupção no fornecimento de energia, eu recebo um SMS. Atenção, câmara tal, eu tenho que colocar uma tecnologia de gerador, eu tenho que fazer outro tipo de refrigeração. As perdas pelo frio, elas são muito comuns na cadeia da carne e essa perda acaba entrando para o nosso custo. E a gente acaba sendo mais ineficiente do que nós podemos ser. Então, definitivamente, hoje, uma das coisas importantes que a gente tem que ter é conhecimento da nossa responsabilidade em cadeia. Quando alguém fala que, temas polêmicos que a gente pode entrar ou não, mas, poxa, a pecuária é isso, a pecuária é aquilo, todos nós, quando a gente perde um bifinho de 100 gramas que ele vai pro lixo por alguma razão, seja em casa ou seja no varejo, a gente está jogando junto com esses 200 gramas os recursos ambientais que foram usados, os recursos financeiros, os recursos humanos. E eu vejo muito as pessoas empurrando essa culpa, né? Mas o problema é na fazenda. Poxa, cada recurso que a gente desperdiçou aqui, a gente está fazendo parte dessa perda total, né? Então, eu sempre coloco a autorresponsabilidade. O que estamos fazendo? Né? Total. Você falou aí de desperdício, né? E eu lembro que, se eu não me engano, o documentário foi um documentário sobre veganismo que saiu, acho que foi o Game Changer, se eu não me engano, que já tem um tempinho que saiu, né? Acho que foi em 2019, se eu não me engano. Que ele fala um pouco de como é a produção de carne. Eu sei que logo depois que saiu esse vídeo, esse documentário, estava todo mundo falando, e depois saiu um monte de gente falando, isso é falso, isso é falso, isso é falso, isso é falso. Você pode falar um pouquinho sobre o processo de produção, como é que são os desperdícios? As pessoas falam muito, poxa, a gente precisa de muita água. Queria que você comentasse um pouco disso daqui para a gente, de fato, entender o que acontece na cadeia de produção. Que bom que a gente pode falar sobre isso, né? Ainda mais com um público que não é efetivamente o público do agro. A primeira coisa que a gente traz quando eu vou falar sobre esse assunto é todos os nossos processos de produção dentro, né? Pensando dentro de uma cadeia produtiva como a nossa da pecuária, ela exige uma complexidade de análise, né? O que é essa complexidade? São ecossistemas. Os ecossistemas, eles não funcionam sozinhos, então não adianta a gente falar, a gente gasta água, a gente emite metano, a gente usa o animal. Então, todos os momentos que eu estiver falando aqui, eu quero que quem estiver escutando a gente faça o exercício das ligações. E nós, humanos, a gente tem um péssimo hábito de querer respostas simples, respostas diretas. E é exatamente por isso que a gente está vivendo o que a gente está vivendo. A gente tem análises muito pontuais e a gente não consegue ver o todo, seja dentro da empresa, seja em casa, uma discussão homem e mulher, eu não consigo enxergar o todo que está envolvido. Então, quando a gente pensa em água, que você começou citando, se a gente for parar para pensar hoje, o animal, o bovino, né? Sempre que eu falar animal aqui, eu tô falando do boi, né? Ele é um animal predominantemente criado solto, no pasto. Quando eu falo solto, não em confinamento, só para todo mundo entender. Confinamento é quando o animal é submetido a uma suplementação de grãos. Hoje, 85% dos animais bovinos aqui no Brasil, mais ou menos 85%, 82%, varia mais ou menos nessa faixa, eles são criados de forma extensiva, ou seja, no pasto. Tá? Eles não recebem grãos. E desses 18%, 20% que sobram, que é o complemento, quando eles vão para o confinamento, eles só vão nos 120 dias finais. Então, assim, eles também foram criados a maior parte do tempo no pasto. Então, a gente pode dizer que o Brasil... É um período de engorda, esses 120 dias? É um período de engorda, um período de terminação que a gente chama. Então, a gente pode dizer que mesmo os animais que são criados com regime de confinamento, é só no final da cadeia da vida dele. Todo o resto é no pasto. Por que eu trouxe essa introdução? E o que antecede os 120 dias, normalmente é quanto tempo? Aí depende, mas a gente pode falar de 24 meses, a gente pode falar de 20 meses. Em geral, no Brasil, a gente tem animais sendo abatidos com 3 anos. A gente fala em meses aí, mas diminuiu. E há vários anos atrás, a gente abatia esses animais com 5 anos. Que é um animal que utiliza muito mais os recursos ambientais, porque ele fica mais tempo, mas ele precisava desse tempo inteiro para conseguir atingir o peso de abate. Então, a gente já conseguiu achatar um pouquinho, encurtar esse prazo, o que demonstra
outra eficiência. O que faz essa eficiência? Por que eu estou trazendo essa introdução? Quando esses animais eles são criados no pasto, eles são criados num regime onde eu preciso cuidar do solo e eu preciso promover o crescimento do pasto. São as gramíneas, é um animal herbívoro. O boi é um animal herbívoro. Ele come gramíneas. Ele é uma máquina tão potente, pensando em conversão, e aí já vou chegar na água para a gente fechar esse raciocínio, que ele consegue transformar grama, que nós humanos não temos condição de digerir, a gente não tem estômago nem intestino para digerir grama, ele consegue comer essa grama e colocar carne. Ele é uma máquina de conversão, e quando as pessoas falam, poxa, mas ele está havendo desmatamento, aonde o boi é criado, em geral, é uma área para grama, para pasto. Não é uma área que a gente estaria fazendo outra coisa. Então, quase que eu falo nessa hora, se você conseguir usar essa área que esse boi está usando para produzir comida para você, a gente tira o boi dessa área. Então, ele é uma máquina. E ele já existe, né? A gente fala ruminantes. Não sei se o quanto você está familiarizado com ruminante. Sim. Que tem os 4 estômagos. Então, ele é uma máquina mesmo de transformar essa gramínea em carne. O que acontece com essa gramínea? Ela precisa ser regada, certo? Se a gente for pensar hoje na pecuária, o que as pessoas da cidade pensam? A pecuária gasta água. Eu tenho alguém lá com um esguicho ou com uma irrigação automática para isso ser fonte de água para grama. Isso não existe na pecuária. Se eu tivesse algum produtor que depende da água de um sistema que não natural para regar, ele quebra. Não existe isso. É água de chuva. Então, a gente tem mais de 85% dessa água que pintam e bordam de que essa água para produzir carne é água de chuva, que a gente não estaria canalizando. Então, é por isso que eu falo, é tudo... Agora, é água de chuva de fato no momento que a chuva cai, ou eu crio reservatórios? Não. É água de chuva. É no momento que a chuva cai mesmo. Por isso que a gente vive tanto problema de seca. Por isso que quando tem seca, você precisa suplementar esse animal. Então, 85%? 85% é água no mundo inteiro isso, ou você está falando realidade Brasil? Os estudos hoje eles são muito conduzidos nos Estados Unidos e alguns no Brasil. A gente tem uma variação dessa quantidade de água, mas em geral a gente pode assumir que alguns estudos dos Estados Unidos a gente traz para a realidade brasileira com otimismo, porque o Brasil é um país tropical. Então, quando a gente fala da água, a gente tem que pensar aonde eu estou, qual é a minha realidade de produção e que tipo de animal eu estou falando. Não adianta a gente falar, a gente gasta 1.000 litros de água para produzir 1 quilo de carne. Em qual período? Qual é o momento? Que animal é esse? Ele é suplementado? Não é? Será que esse animal foi abatido precocemente ou não? Se eu abato ele precocemente, eu estou economizando esses recursos? Por isso que eu não gosto quando as pessoas perguntam os números absolutos e você não vem contra a resposta. Uhum. E aí o pessoal fala, a resposta do zootecnista depende. Mas depende. A produção do sul é com base nos pampas. A produção do norte é em outro bioma. A produção da Bahia é em outro bioma. O Brasil tem vários continentes dentro de um só. Então a gente precisa viver essa sazonalidade. Mas isso é questão da água. Mas você vai me dizer que não gasta água no frigorífico? Gasta água no frigorífico. Não gasta água no varejo? Óbvio que gasta. Mas a gente gasta para as outras produções também. Vamos fazer um paralelo com o hambúrguer vegano. O hambúrguer vegano é com base em grãos. Os grãos, e eu não ataco nem defendo nenhum dos lados, porque o agro, ele se complementa. Mas os grãos, eles são monoculturas. E as monoculturas, elas têm uma forma de serem cultivadas onde eu preciso daquela área para produzir aquela cultura. Não existe o que eu acabei de falar da complexidade dos ecossistemas, que são sistemas complementares. A monocultura, ela, infelizmente, ela precisa eliminar todas as outras gramíneas que existem ali para ser cultivada. Então, quando eu recebo alguém falando, e a gente tem um diálogo muito legal com veganos e vegetarianos, e é legal porque eles falam, cara, foi a primeira vez que alguém me explicou sem me xingar. Esses diálogos, eles precisam acontecer porque a gente também quer o bem do mundo. A gente não tá, pelo contrário, a gente quer tanto bem que a gente não tem final de semana. A gente trabalha domingo a domingo, porque o bicho come de domingo a domingo. Não é que nem, fechou a portinha. Não, ele tá lá comendo. Mas quando a gente vai falar de uma coisa, a gente tem que entender, e o outro lado? Poxa, será que a gente consegue equilibrar? Poxa, a monocultura, qual que é o grande problema da monocultura? Quando você colhe os grãos, você deixa o solo nu. O que é um solo nu? É um solo, eu posso dizer, sem band-aid. O band-aid, como eu falo, a grama é o band-aid do solo. Quando eu tenho esse band-aid, eu evito que eu tenha
uma ação da natureza diretamente naquele solo que ficou desprotegido. É quase como um machucado sem casquinha. Tá. Ele tá muito mais exposto. Ele tá mais exposto, ele não segura carbono no solo. Então, quando a gente fala da pecuária extensiva, que é uma realidade nacional, eu tenho uma terra com band-aid. Aí falam assim, mas e se a gente eliminar a pecuária? Aí eu pergunto, quem será que vai cuidar desses pastos? Porque eles vão virar mato. E esse mato, se não consumido, ele faz com que esse carbono que está segurando no solo, ele venha para cá, que é o nosso grande problema de aquecimento. E no Brasil hoje existe um desequilíbrio? Qual a análise que você faz em relação ao agro no Brasil, assim? Tem alguém que está desequilibrando essa balança? Em relação ao cultivo, você Em diz? relação ao cultivo, em relação a gente ter pastos, porque quando a gente escuta falar a respeito especificamente da criação de gado, a gente tá falando assim, poxa, mas tá gastando um monte de água, mas poxa, tá ocupando espaço onde poderia estar sendo cultivado outras coisas. A gente escuta esse tipo de coisa, né? Existe alguma coisa? Existe algo que embase isso falando realmente tá desequilibrado? Vou falar com a maior transparência. O que desequilibra o agro? A mesma coisa que desequilibra qualquer outra área, os amadores. E eles existem. E eles são numerosos e muitas vezes eles não fazem porque eles querem fazer. Eles fazem porque eles não sabem fazer de outro jeito. Muitos dos nossos animais no Brasil, apesar da gente falar muito em latifúndios, em pecuarista, muitos dos nossos animais, eu não vou falar em percentual para não trazer um número errado, mas a maioria, em algumas regiões, por exemplo, o sul, vem de propriedades que tem até 50 animais. O que um cara que tem até 50 animais, que vive daquilo, sabe de cultivo, de proteção do solo, de área de proteção permanente? Muitas vezes ele não sabe. Então, a gente parte por um processo educacional, que a gente julga, mas não dá a ferramenta. Então, nem todos as queimadas que a gente enxerga são de um... Aliás, eu posso garantir, pecuarista responsável que cuida do solo é a mesma coisa que eu falar. Você vai colocar água no tanque do seu carro? Como é que o cara que vive do solo vai queimar o solo? Então, quem faz isso em geral? Quem não tem conhecimento, quem sobrevive daquilo e muitas vezes, preciso fazer um acero aqui, preciso abrir uma área para fazer uma cerca, taca fogo. Que são os pequenos. E eu não tô dizendo que os pequenos fazem isso. A gente tem os conhecimentos dos pequenos, em muitos casos, e nós temos os amadores, que sim, são grileiros, são pessoas que estão mal intencionadas, são as pessoas que querem ganhar aquela área e depois ir para outra, ir para outra, ir para outra. Eles não entendem aquela propriedade como principal ativo. Não se preocupam com a sustentabilidade, né? E mais do que a sustentabilidade, com o quanto que a gente pode trazer uma consciência regenerativa, porque quando a gente tá falando muito... Isso custa, né? Eles não fazem porque isso custa. Com certeza, isso custa. Quanto custa para você manter um solo saudável? Às vezes é muito mais fácil, o boi comeu tudo que tinha aqui. Deixa eu ir pro pasto do lado. Próximo. Tá grátis pra você. Exato. E a gente isso é comprovado cientificamente de que quando eu tenho o pastejo rotacionado, ou seja, esse boi vem daqui pra cá, pra cá, pra cá, e eu dou esse ciclo pra esse solo se recuperar, eu uso muito menos área e eu tenho muito mais disponibilidade de pasto para esse boi comer. Então, além do que, é mais inteligente. É regenerativo, e aí a grande diferença entre o regenerativo e a sustentabilidade sustenta. Ela mantém aquilo que já está feito. O regenerativo, que é um dos grandes potenciais da pecuária no Brasil, eu recupero aquilo que já está ferrado. Então, eu tenho o potencial de ver um solo que já está completamente pobre em termos de nutrientes, e eu consigo, com o animal, com o pastejo, com a matéria orgânica que esse animal vai gerar, porque ele come e ele defeca, com o pastejo, com o pisoteio, aquela matéria orgânica volta para o solo. Se eu tiro o boi, que muitos ativistas falam, a gente tem que acabar com todos os bois, 200 milhões de animais no Brasil, não sei o que, é um absurdo. Se a gente tira esses animais, vai começar a acontecer o que aconteceu nas savanas. O que aconteceu? Você desertificou porque você interrompeu um ciclo. Se eu não tenho pasto, se eu não tenho área verde, eu não tenho o ciclo da água acontecendo, não tem evaporação, eu desertifico. Então, vários cientistas já trazem esses levantamentos, principalmente na África, de que aonde eu cultivo com responsabilidade, tecnologia e conhecimento, eu recupero a área. Aonde eu não cultivo, aquilo desertifica. O Brasil é um dos países que mais consome carne no mundo, né? A gente deve estar aí top 10 tranquilamente, né?
Olha, isso mudou um pouquinho no último ano. Eu não tenho os números atualizados. Por conta da pandemia, elasticidade de renda, a gente teve uma disponibilidade menor de carne. Mas a gente está entre os primeiros. A gente teve uma redução, que essa redução ela é per capita, mas não necessariamente, pensando no mundo, absoluta. Porque tem mais pessoas acessando carne bovina. A gente viu a China, né? Por que nossa carne aumentou de preço? Porque a gente teve metade do rebanho de porco da China sendo dizimado por conta da peste suína africana. Isso fez com que a gente tivesse mais pessoas comendo carne no mundo. Não necessariamente a gente diminuiu o consumo absoluto. O per capita sim, porque a gente tem muita gente fazendo conta, comendo ovo no lugar de carne, por conta da crise da pandemia. Total. Quando a gente vê eu acho que a gente tá passando por um período atípico, né? Estamos em crise, né? Acho que não dá para levar em conta. Mas o que eu queria entender na sua visão é como é que tá sendo o consumo de carne ao redor do mundo? Porque a gente tem muito falado de veganismo, tem um monte de movimento, o próprio Greenpeace, ele fala que a gente deve diminuir o consumo de carne. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, se você concorda com essa questão do Greenpeace, faz algum sentido o que eles estão fazendo, eles têm algum embasamento para falar isso? Porque eu vejo que muitas das pessoas que saem por aí fazendo ativismo em relação a isso desconhecem completamente o tema, né? Eu acho que a gente está aqui em pleno aprendizado, sabe? Então eu gosto muito de escutar os movimentos contrários, porque sempre tem algo que faz sentido, ou se não faz, que me leva até um lugar que faria sentido. Eu acredito que os movimentos, eles estão muito mais ligados à forma como a gente come e não o quanto a gente come. A proteína, ela é muito biodisponível, né? Então, a proteína é de origem animal. Quando a gente fala dessas substituições, eu me questiono se realmente foi feita uma conta de eu substituir 1 quilo de carne por 1 quilo de proteína de origem vegetal, o quanto que eu iria deixar com que essa população ficasse pior nutrida, porque eu dei menos proteína para a mesma quantidade. Então, se eu tiro a carne ou diminuo a carne, eu automaticamente tenho que aumentar a minha ingestão de grãos. Então, assim, é uma conta que pra mim, eu acho que assim, é um... E deve ser dificílimo de fazer. Não deve ser um negócio trivial fazer essa conta, né? Não é tão difícil, tá? Mas não é tão difícil. E é algo assim, onde eu comeria 1 quilo de carne, eu teria que comer 1,8 kg de soja. Mais ou menos nessa faixa. Pode ser que eu esteja falando alguma coisa pra mais e pra menos, mas é mais ou menos assim. Mas eu fico pensando assim, poxa, é bonito falar pra comer menos carne, né? É legal, tá cool falar sobre isso. Eu sou super contra esses churrascos que as pessoas falam, vamos comer até não aguentar mais, vamos na churrascaria até cair. Eu acredito que a gente tem que comer a quantidade que foi, né, definida para o nosso peso, para nossa altura. Mas o que acontece? Isso é polêmico, né? É o tal do follow the money. Qual é a indústria que financia o discurso contra a carne? É uma indústria que tem vínculo com doença e é uma indústria que tem vínculo com produtos industrializados. Eu sou, né, tenho 80% da minha alimentação, quando eu não tô muito desregrada, eu como proteína. Eu como uma vez por dia. Uns 80%. 80%? Quando eu tô regradinha. Mais até quando eu tô bem, sabe, fazer uma palestra, quero secar e não sei o quê. Mas eu como uma vez por dia quando eu tô nesse tipo de nutrição, de estratégia nutricional. Uau. Que é o one meal a day. Ou seja, você fica... eu sei que você já comentou em algum momento de jejum, a gente já viu, né? Eu já vi você falando. A gente fica mais consciente dos nossos comportamentos de ingestão de alimento. Mas isso não é interessante para a indústria. Porque, poxa vida, eu vou estabelecer a minha saúde, eu vou me entender melhor, eu tenho menos problemas, ou pelo menos menos impulsos alimentares. Eu não tenho, né, a famosa pico de insulina, onde eu tô desesperado para querer comer um carbo. E eu não sou contra carboidrato, tá? Eu só acho que a associação de carboidrato com gordura vegetal e a carne tá mais do que provado de que não é legal. A gente desbalanceou, né, o nosso consumo. Total. Então, quando alguém fala a gente tem que diminuir o consumo de carne, eu não sou contra. Eu acredito que sim, a gente tem populações que exageram no consumo. Mas longe de precisar tirar a carne para que a gente consiga atingir os objetivos globais. Agora, claro, o mercado, pensando em governo, em estado, vai ter um problema
de alimentação global. Então, por que eu já não vou tratar criar essa demanda de como é que eu vou produzir proteína para tudo isso de gente? Será que não é melhor eu falar para eles que eles não precisam de proteína? E aí a gente vai substituindo por outros alimentos que são os mesmos que coincidentemente aumentam a taxa de obesidade na população e que me deixam à mercê de medicações? Então, assim, é polêmico. Eu não tenho eu sou super contra, super a favor. Eu acredito que sim, há um desperdício, tanto no Brasil quanto em outros países, mas eliminar ou diminuir o consumo de proteína de origem animal para substituir por outro, me prova essa conta que aí a gente começa. Não podemos nos iludir, né? Eu acho que vale a pena as pessoas depois até verem o seu TED Talk, que você fala muito sobre sustentabilidade, como é que a gente se prepara para o futuro do mundo, né? Porque estamos quase com 8 bilhões de pessoas no mundo, as pessoas não param de ter filho, e aí a gente tá chegando a 9, daqui a pouco a 10, e como é que a gente vai dar conta de alimentar todas essas pessoas? Eu acho que boa parte dos problemas que a gente tem no mundo é devido à hiperpopulação. De quase todas as ordens que a gente está falando, econômico, de produtivo, de saúde, de segurança. É geral o tema, é geral o assunto, né? É geral e quando a gente entende essa complexidade e se coloca a serviço da solução, a gente sai da cadeirinha do ativista, que eu chamo do ativista de sofá, para falar, legal, o que eu posso fazer para melhorar isso? Se eu me incomodo com um consumo demasiado de carne bovina, o que eu vou fazer para, de repente, eu diminuir as perdas de cadeia de frio? Eu vou criar um aplicativo que vai monitorar isso? Eu vou fazer com que as pessoas tenham educação no campo para não queimar a área? O que eu tô fazendo para diminuir esse problema? Então, eu vejo muita gente apto para falar e poucos para fazer. E aí, quando a gente fala do que vem por aí, o que vem adiante, a gente tem vários países já consumindo inseto. A gente tem a questão dos lab-based, né? A gente tem proteína que vai ser produzida em laboratório. Agora, o que eu pergunto é, quantos milhares de anos a gente vive consumindo produtos naturais, ou que vêm da natureza, né? Quando se fala natural, a pessoa já pensa em alguma coisa, né? Ai, meu Deus, mas isso é muito, muito cool. Não, natural vem da natureza, produto que foi produzido no campo, ou de uma forma orgânica. Orgânica, eu não posso nem falar orgânico, porque hoje é tão batido ser orgânico. Enfim, esquece. Quem faz tráfego sabe o que é orgânico, né? Aquilo que eu não precisei pagar pra fazer. Mas a gente vai precisar, como eu bem disse ali, né? Não tem uma única solução mágica. São várias que a gente vai compor e entender, mas o que eu me preocupo? A gente viveu milhares de anos com base nesse tipo de alimentação. Participei de uma palestra outro dia que era sobre os alimentos de origem de laboratório, né? A carne de laboratório. Eu me pergunto, qual é o gasto energético para produzir essa carne de laboratório? Quais são os resíduos dos insumos que eu preciso para essa cultura celular crescer? Quantos vidrinhos de placa de Petri, a gente sabe que não é exatamente na placa de Petri, mas quantas análises eu vou precisar fazer para garantir que aquela carne está dentro, aquela projeto de carne está dentro do que a população pode. Quantos anos de estudo eu tive para saber que se o Marcelo daqui a 50 anos comendo carne de laboratório, o que vai ser da saúde dele? Eu não tenho essas respostas. São respostas que a gente vai precisar descobrir. Então, o que eu digo? Eu não sou... não busco a utopia de que não, a gente não vai ter proteína de origem vegetal na população. Vai ter, que bom que tem. É bom que tenha. Mas que a gente também entenda que não existe essa solução. Se eu cortar essa proteína, essa aqui é a minha solução e tá maravilhoso. E uma coisa que eu queria trazer aqui para discussão existem muitas soluções mágicas, mas que a gente, para essa solução funcionar, tá usando muito mais recursos. E eu traria pra gente levantar a bola do plástico, né? O quanto que a gente não tá querendo, de repente a gente pega ali, né, uma embalagem com 2 hambúrgueres de 200 gramas, um pacotinho. Quanto de embalagem que tem ali, que é a embalagem de baixo, de cima, né? E de repente aquilo não incomoda, porque o hambúrguer é de vegetal. Com certeza. Eu acho que, assim, existe um movimento gigantesco, né, aí de veganismo. Eu acho que a parte boa, quando eu olho, eu falo assim, poxa, a pessoa tá bem intencionada em querer que a gente tenha menos sofrimento animal. Eu acho que olhar isso, pô, é legal, é bacana, eu acho bacana. Eu consumo carne, etc. Mas eu acho que é muito mais importante quando você quer comprar uma causa, você de fato ir a fundo. Leia pelo menos um livro, porque senão você passa vergonha quando você começa a tratar do assunto, né? Eu, durante muito tempo, me privei de falar de diversos assuntos porque
eu não havia estudado os assuntos. A partir do momento que eu começo a estudar, a entender, aí eu me sinto no direito de poder começar a opinar. Mesmo sabendo que ainda existe um universo de conteúdo, de conhecimento que eu vou levar muito tempo para acessar e para começar a ter. Por isso, eu acho que é importante ter essa atitude que você tem, poxa, temos que estar aberto ao diálogo, temos que estar aberto a conversar. E eu acho que essa polarização que existe entre o mundo do veganismo e o mundo do carnivorismo, não dá. A gente tem que estar com essas asas, né, essa guarda mais baixa, para poder ter esse diálogo. Um lado escutar a história de um e o outro do outro. Tanto que daqui a algumas semanas, eu vou trazer um médico que ele é vegano. Então, vamos escutar um pouco os dois universos, né? Como é que é o discurso de quem acredita que deve existir um equilíbrio e o discurso de alguém que fala especificamente do veganismo? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi o Joe Rogan, que é o maior podcast do mundo. Ele decidiu fazer um experimento de 30 dias comendo carne, só carne. E só carne vermelha, tá, gente? Ele só comeu carne vermelha, ele documentou isso no Instagram, quem acompanhou. Pra quem não sabe, o Joe Rogan, ele tem uma doença autoimune, que é a perda da pigmentação da pele. Chama-se vitiligo. E aí, o que ocorreu? Ele, depois dos 30 dias, ele ficou chocado. Porque ele falou, eu comecei a me sentir com um nível de energia que eu nunca tive antes. Eu comecei a me sentir que eu estava muito mais focado. Poxa, ele é um cara que ele é um comunicador. Ele está continuamente conversando com pessoas, papos super complexos. Ele é um cara que está o tempo inteiro no UFC ali falando sobre as lutas. Ele precisa ter uma agilidade mental muito grande. E o que eu fiquei mais chocado, ele falou que o vitiligo dele regrediu. Lugares que ele estava começando a aparecer uma partezinha branca, ele falou, sumiu, deixou de ter. Então eu falei assim, gente, eu nunca tinha escutado falar disso, isso deve fazer mais ou menos um ano, eu nunca tinha escutado falar de carnivorismo, e de repente, no momento onde todo mundo fala sobre veganismo, vem um cara e quebra o padrão. Eu queria que você falasse um pouco sobre carnivorismo. Você já teve experiência com essa dieta, né? Sim, e foi... E é legal, né? Porque eu fiz uma reunião no ano passado, você me falou a frase que eu escutei na reunião, com uma baita de uma empresa, no segmento de alimentação, e apresentei o projeto do nosso aplicativo, super feliz. E o cara falou assim, me parece que tá na contramão do mundo. E eu só ri assim, eu falei, não, é a empresa que eu tô querendo que esteja junto com a gente. Porque que contramão do mundo? É isso que você falou, né? Não tem contramão, tem o mundo que tá aí. E quem parar, ele vai passar por cima. Mas enfim, eu tive a oportunidade, assim, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a questão do consumo de carne, até pra também, eu não sou médica e nem pretendo ser, até pra eu entender quando as pessoas falavam, poxa, mas o consumo de carne faz isso, faz aquilo, eu falei, bom, preciso me associar com as pessoas que têm esse conhecimento, porque de fato tem muito nutricionista, muito médico que ainda se fecha para esse tipo de conceito, porque exatamente o que a mídia tá falando, né? Tem várias pessoas que nos procuram falando, poxa, mas eu fui no meu médico e ele falou para eu reduzir o consumo de proteína, o que eu faço? Eu falo, bom, eu não sou médico, eu não vou nem mexer nesse vespeiro. Mas aí nós criamos um grupo que chama Carnivorismo Brasil, em 2019, onde tem a Jade Soler, que é hoje a embaixadora da dieta carnívora no Brasil, que é uma das pioneiras nesse processo de levantar essa bola com o pessoal do Shaw Baker, que é dos Estados Unidos, que já faz um baita trabalho lá. E aí a gente falou, a gente precisa de mais gente, né, para embasar o nosso discurso. E aí hoje a gente tem no Grupo Carnivorismo Brasil o doutor Fábio Rieger, que é ginecologista e obstetra, então ele fala de doenças reprodutivas ou a síndrome do ovário policístico, que é muito comum nas mulheres, o quanto que o consumo de carne ajuda no tratamento, no combate desse tipo de evidência. A gente tem o doutor Ricardo Schneider, que é cardiologista, e ele, assim, fala coisas extremamente coerentes. Uma das
coisas que ele fala é, a gente acha que o problema de obesidade está muito vinculado com a questão hereditário isso. Minha família toda é genética, tem essa genética de gordo, né? Fala brincando, pejorativo, até os próprios obesos falam isso. E ele fala uma coisa muito legal, que ele fala, em geral, a herança, ela é cultural, porque a pessoa que é criada numa família de obeso, ela tem hábitos de obeso. Ela come as comidas, então ela cresce desde pequena num hábito onde não é a genética dela, é a herança cultural. E isso a gente começa a não discutir. Então, o Dr. Ricardo Schneider, ele traz muito sobre isso. O Dr. Alessandro Barilli, que é nefrologista, então a gente, um nefro, que é uma das especialidades mais técnicas, que o rim pensa, uma baita de um órgão super vital, e ele trata os pacientes dele de uma forma onde a proteína é a base dos tratamentos de tudo. E o professor Danilo Millen, que é um dos zootecnistas mais especialistas na nutrição desses animais, fazendo com que a gente entenda até se o animal se inflama tanto quanto nós. Então, nós juntamos essas pessoas e falamos, nós precisamos embasar a população das respostas aquelas perguntas que mais aparecem, como essa que você trouxe. Poxa, tem como tratar uma doença autoimune ou minimizar a ocorrência de uma doença autoimune consumindo proteína de origem animal? E apesar de estar longe da especialidade médica, estando junto com eles, e peço licença para falar sobre isso, e se eu falar alguma coisa errada, tô aqui para aprender, mas uma das coisas nós somos corpos inflamados, né? A gente consome muito alimento inflamatório. E todas as doenças adoram um ambiente de inflamação. Quando a gente tira o alimento que nos inflama, que em geral, carboidratos de farinha branca, né, produtos, açúcares, né, nem se fala, a gente diminui a inflamação. A doença, sem inflamação, tende a se regredir, sei lá se assim fala. Então, não é estranho você pensar que ao tirar um alimento inflamatório e incluir um alimento que é um alimento de verdade, que a gente chama de comida de verdade, a gente vai diminuir a ocorrência das inflamações e, consequentemente, o aparecimento de doenças, enxaqueca, mal-estar, a capacidade cognitiva, é o que você falou. As pessoas às vezes perguntam, Andréia, como é que você consegue falar tão rápido? Eu falo, cara, quando eu tô com a alimentação ruim, eu sou uma banana, eu não consigo dar uma palestra, não venha Então, é isso, a gente entender e se questionar, não tem verdade absoluta, eu acho que todos nós estamos aqui também para fazer o tal do biohacking, entender o nosso próprio corpo, nem todos, aliás, quase nenhum ser humano é igual, né? Então, entenda seu corpo. Agora, eu de verdade, não sei como é que vai ser o seu papo com o médico, já tive vários convites de debate com pessoas que são veganos, vegetarianos, gosto de falar a respeito, mas eu de verdade não consigo entender uma dieta ou uma estratégia nutricional estritamente com origens vegetais, como é que fica no longo prazo? Porque a maioria do que aparece são pessoas que estão há pouco tempo nessa estratégia. As que estão há muito tempo, elas aparecem de uma forma, enfim, a gente acaba vendo uma série de coisas daqui e dali, meio que, mas essa dieta eu tô há, sei lá, 6 anos. E o longo prazo disso? Eu não consigo... Eu gostaria de entender, né? E uma última coisa, só para fechar esse assunto do veganismo, Marcelo, a gente também é contra maus tratos, tá? Então, uma coisa que tem que ficar muito clara, que pra mim é uma discussão... Poxa, eu fico chateada quando a gente escuta isso. Porque você promove o carnivorismo, você não é a favor do bem-estar animal. Assim, mais uma vez, eu dei o exemplo de você colocar água no seu carro. É a mesma coisa que eu pegar o tanque, a lataria do meu carro e passar uma chave. Eu não vou riscar a lataria do meu carro. Como é que eu vou tratar esse animal mal? Se ao tratar esse animal mal, eu tenho pico de cortisol, eu vou esgotar o glicogênio. Esse glicogênio esgotado faz com que a carne fique escura, fique dura, e eu pego essa carne, empacoto e jogo ali. Então, assim, não faz sentido. Ineficiência existe? Como eu falei, existe. Amadorismo também. Mas dizer que quem come carne não é a favor do bem-estar animal, ou quem trabalha na produção animal, muito pelo contrário. Infelizmente, tem produtor, eu não gostaria de dizer isso, mas que trata os animais melhor do que seres humanos. Então, se alguém tem dúvida disso, deveria ou poderia fazer uma visita para entender que isso faz parte do processo produtivo. Agora, eu já não sei se isso acontece dentro das próprias casas. Quando eu resolvo ter um animal braquicefálico, que é tipo um pug, que nitidamente tem dificuldade respiratória, que é um animal que vive em matilha, e eu, de repente, saio para trabalhar e deixo ele 12 horas em casa, sofrendo. Então, esse tipo de questionamento me deixa muito chateada, pensando assim, poxa, tá longe das pessoas entenderem o que de fato é feito dentro da produção. Eu não poderia perder essa oportunidade de dizer, quando a gente fala de veganismo e carnivorismo, não é o Fla-Flu, não é o Lula Bolsonaro, poxa, a gente tá produzindo alimento
quer profissão mais de motivo de orgulho, né? A gente está produzindo alimento e fazendo isso, aprendendo e errando e voltando, indo para cá e para lá com pesquisa, sem incentivo à pesquisa, que fique claro. Então, eu acho que vale a gente pensar, pôr a mão na consciência e entender quando a gente levanta uma bandeira, que a gente levante como você falou, entendendo qual bandeira é essa e o que eu vou fazer para essa bandeira ser levantada com a minha haste. Eu acho que existe, como tudo na vida, existem as pessoas que fazem as coisas erradas, como você mencionou, mas eu acho que já tem muitos anos que existe uma preocupação gigantesca no bem-estar animal, né? Eu acho que quem ainda não teve a oportunidade de assistir o documentário, aliás, não é nem documentário, é um filme com a Temple Grandin, né? Temple Grandin. Ela é, pra quem não conhece, ela é uma mulher americana que é autista, né? Ela tem síndrome de Asperger, você sabe? Ela tá dentro do espectro autista, eu não sei exatamente qual que é o autismo dela, não é um autismo absurdo, ela tem uma capacidade cognitiva absurda e ela tem uma sensibilidade animal gigantesca. E ela trouxe inovações para o mercado que foram, que mudaram a indústria até hoje. A forma como o animal hoje é conduzido durante o processo de engorda, durante o processo de abate, foi todo repensado por ela para poder trazer o conforto para o animal, né? Exatamente. E o que ela fez foi algo que a gente não faz, que foi observar. A gente não tem a habilidade, ou pelo menos a percepção e a sensibilidade que você bem trouxe, de observar e de repente, poxa, eu sei que o seu cão gosta de dormir desse lado por conta de alguma razão. Tá, deixa eu tentar mimicar, a gente fala muito esse termo, né? Mimicar a natureza. O que ela fez? Ela mimicou a natureza e trouxe para os termos produtivos. Então, poxa, se o animal não tá habituado a andar em linha reta na natureza, por que o meu brete é reto? Se para o animal fazer curva é mais soft, é mais gostoso, é mais natural. Porque se o animal não gosta de um movimento brusco, uma sombra, ele não tem a visão do mesmo jeito que a gente acha que ele tem, por que eu vou colocar um ralo no tronco pra ele ter que... Tronco, né? A gente fala no curral ali, pra ele ter que pular esse ralo, se não é natural ter um ralo no pasto. Tem um ralo no pasto. Por que eu faço isso? Então, em geral, que é o que acontece muito no mercado feminino, né? Você é homem, eu posso falar que talvez você já tenha sentido isso. Tem muitos produtos para mulher que é desenvolvido por homem. E eu falo, cara, não tem como o boi desenvolver o brete dele, mas a gente pode observar o animal e falar o que o animal sente mais confortável. Ele gosta de deitar na sombra? Por que eu não tenho sombra no meu pasto? Porque as pessoas pensam em bem-estar animal muito mais uma questão mais agressiva, né? De porrada, de não sei o quê. Mas bem-estar é ter minimamente árvore no pasto pro animal deitar no meio-dia no Mato Grosso. Isso é bem-estar animal. Ter um lugar com água limpa. Água limpa, isso é bem-estar animal. Então a gente pensa naquela coisa catastrófica de frigorífico, aqueles vídeos super sensacionalistas de... Gente, mas vai numa escola de periferia pra ver se não vai ter maus tratos de seres humanos. Exato. Então é mais ou menos isso. O bem-estar animal a gente tem evoluído muito e o Brasil hoje ele dá show. Agora, mais uma vez, não podemos esquecer, a gente precisa educar os produtores, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Demais. Você trabalha hoje numa indústria que é predominantemente homens. E você é uma empreendedora mulher neste segmento que, poxa, basicamente homens, né? Como é que é isso pra você, assim, viver nesse universo como empreendedora? Foi sempre fácil? Você deu certo desde o começo? Não. Foi aceita facilmente por todos? Antes eu respondi essa pergunta de um jeito super romântico. Lógico que sim, é só você... E não era mentindo, tá? É porque eu não tinha acessado memórias que faziam com que... Eu romantizo muito as coisas, mas eu precisei acessar algumas memórias e falar, André, pé no chão. Eu dizia assim... Não, é só você saber daquilo que você fala. É só você estudar, porque você vai falar e as pessoas vão te ouvir, vão te respeitar. Mas, com tanto movimento, olha que coisa louca, né? Com tanto movimento que as pessoas falam das mulheres, do espaço da mulher e tal, eu comecei a acessar como é que era quando eu tava numa sala de reunião, como é que era quando eu levantava pra falar, como é que era quando eu ia dar uma palestra. E existe aprovação, né? Você passa por várias aprovações. Falei essa semana com o meu time em reunião. Ser mulher no agro, ainda mais numa posição de destaque, é você pensar desde que, será que eu vou com o cabelo solto dar uma palestra?
Eu não acho que você já tenha esse tipo de preocupação uma vez na sua vida. Não. A menos que seja estética. Será que se eu for de cabelo solto vai parecer que eu tô querendo me... como é que fala a palavra? Me insinuar? E a calça? Ah, mas a minha calça, ela não é justa. Ah, mas a cor dela chama atenção. Ah, e a blusa é fechada, mas mostra meu ombro. A ponto de já ser convidada para palestras e falarem, vem de terninho, tá? Não vem com nenhuma parte da pele a mostra, porque, nosso público é predominantemente de homem. Você sabe como é homem, né? Então, assim, são coisas que assim, antes eu tirava de letra e falava, não faz cócegas. Mas a gente precisa falar que existe. Porque chega num momento que a parte técnica, ela é secundária e não tem que ser assim, né? Hoje, assim, se eu falar que eu já tive algum tipo de dificuldade em alguma indústria, alguma reunião com um cliente, em termos de percepção de valor daquilo que eu estava trazendo, não é verdade. Tenho transitado em espaços onde eu sou muito respeitada em termos, né, homem, mulher, figura feminina. Mas não foi sempre assim. Já tive que fazer viagem com um técnico de, tipo assim, suar frio, porque o cara fala, legal esse lugar, né? Você tá passando com um técnico e ele apontou pra um hotel. E você fala, cara, recém-formada, zootecnista, no meio do nada, visitando fábrica de granja de suíno, e de repente você tá numa posição que... Você cresce com uma insegurança que você fala, será que eu quero empreender? Será que eu quero me expor? Então, tirando esse lado, eu acho que o lado legal disso tudo é que está mudando. A gente tem várias grandes empresas que estão apoiando a liderança feminina, e eu acho que a liderança feminina, ela precisa coexistir, mas eu também sou bastante contra os movimentos que estão trazendo algo do tipo... Eventos só para mulheres, diretoria só de mulheres, porque eu acredito nessa complementariedade, sabe? Enfim, não foi sempre fácil. A gente parou lá atrás na nossa fase que eu falei aonde que iria nascer a minha empresa, mas enfim, a gente segue conversando. Mas eu acredito que para as mulheres, as meninas que vivenciam isso e vivenciam desde muito novinhas, desde professor, aluno, esse tipo de relação, precisa entender que não é para ser normal. Acho que a pior frase que a gente pode trazer mas sempre foi assim. Inaceitável, né? Inaceitável. E vai buscar ajuda, vai conversar com reitoria, se for universidade, vai conversar com a diretoria. Enfim, a gente tá numa semana super caótica em relação a esse assunto, né? Mas eu acredito que ter uma rede de apoio para conseguir falar do que está acontecendo é super importante para você entender que não faz parte da normalidade. E hoje, quais são os principais produtos e serviços que você oferece para o mercado na sua empresa? Tá. Território da Carne, né? Lá no TC. Lembra que eu parei lá falando que eu queria super ter uma ajuda de como fazer gestão de uma equipe, né? Que eu caí gestora e não era gestora. E muito engraçado e coincidência, porque, coincidências não existem, né? Mas eu falei, cara, eu precisava muito aprender a fazer isso. E eu percebi que os meus gestores, os caras dos restaurantes que a gente entregava carne na época, também tinham dificuldade para entender como é que trabalhava com a carne. Que hora eu recebo? Poxa, imagina que a gente fazia todo aquele trabalho de curadoria de carne, chegava o caminhão meio-dia e ficava lá desligado até passar o horário do almoço, porque tinha chego fora do horário de entrega do shopping. Nossa. Shopping recebe só até as 10, né? Então você falava assim, nossa, por um minutinho essa carne ficou lá. E a caixa vai pra lá e vai pra cá. Então eu falei, eu precisava tanto de uma forma de capacitar esses gestores para eles ganharem mais dinheiro com carne ou perderem menos dinheiro com carne. E eu também precisava desse conhecimento. E aí, por isso que eu falei que a minha empresa nasceu nessa época, pra gente chegar a qual é o meu produto principal hoje. Então, lá em 2013, eu criei esse espaço mental que eu falei, um dia eu vou conseguir achar um curso que me ensine a fazer isso. E não aconteceu. Em 2015, eu fui para os Estados Unidos e criei o perfil do Instagram do Território da Carne. Eu falei, quer saber? Eu vou compartilhar esses hackzinhos que eu aprendi durante vários anos na indústria, eu vou compartilhar por lá. Só que eu ficava morrendo de medo de ser julgada. Olha, o medo do julgamento. Eu falei, não posso aparecer, ninguém pode saber que é a Andréia. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei, como é que eu vou criar uma empresa para ensinar esses gestores, né, do mercado da carne, que é super específico. E aí, um fato super curioso que aconteceu, eu voltei dos Estados Unidos para ir morar na Europa. Tava com cidadania italiana, na época eu namorava, virei noiva e falei, bom, vamos morar junto na Europa. Mais uma vez, o quanto que as mulheres sofrem algumas decisões. Na época, ele me ligou e falou assim, estamos indo morar em Belém do Pará. Falei, quê? Eu tava em Portugal, vendo apartamento pra gente morar. Ele falou, estamos indo porque eu recebi uma promoção e não tem como, agora eu sou superintendente do banco, a gente tá indo pra lá. E eu tava na iminência, voltei aos Estados Unidos, ia criar a empresa
pra, né, começar a ensinar. E eu falei, cara, o que eu vou fazer em Belém do Pará? E aí, por isso que nada é por acaso. Eu falei, eu não vou poder criar nada físico, porque eu não quero criar raiz aqui, ele daqui a pouco vai ser transferido. E aí, eu entrei num curso de marketing digital, em 2016 para 2017. E falei, vou ter que fazer alguma coisa, meu produto vai ter que ser digital, o que eu vou fazer? Não dá pra ensinar presencial, né? Até porque a escala seria impossível. E aí, entendi que meu produto seria digital. Então, o meu principal produto nasceu lá atrás com a minha dor, que era... Como é que os gestores que trabalham em estabelecimentos de carne bovina iriam fazer uma gestão eficiente em relação a um produto tão específico que não há hoje, na época não tinha no mercado, alguém que dominasse essa cadeia, que é super específica, e ao mesmo tempo entendesse de gestão. Então não podia ser tão técnico e não podia ser tão só gestão. E eu falei, vou fundir isso. E criei na época, o curso chamava TC para Negócios. Por quê? Morrendo de medo de falar que eu ia falar com açougueiro. Com o dono de açougue, no caso, né? Eu falei, TC para negócios, porque eu quero falar com quem tem um negócio de alimentação. Marcelo, o meu maior erro da vida foi querer falar com todo mundo. Quem é que tem um restaurante e fala, Marcelo, vem aqui no meu negócio de alimentação? Você não fala, né? Você fala, vem no meu restaurante. Quem é que tem um açougue e fala, Marcelo, vem no meu negócio de alimentação de carne, que eu vou te vender uma carne. Então, eu criei um negócio todo pomposo, negócio de alimentação, e eu não falava com ninguém. O meu público A não se identificava, o público B não se identificava. E aí, eu lancei meu curso. Em 2017, final de 2017, lancei meu curso, fiz todo o negócio e tal, não sei o quê, fiz 0 vendas. 0 vendas. Eu lembro que eu deitei na cama, assim, correu uma lágrima. Ah, detalhe, né? Isso foi em dezembro. Em novembro, eu tinha ido pra Belém, né? Fui, fiquei lá e tal, criei o produto lá e não sei o quê. Não deu certo, me separei em novembro. No dia que eu fiz o meu primeiro curso presencial da vida. Poucas pessoas sabem dessa história. Não sei por que eu estou contando aqui, eu esqueci. Achei que a gente estava tomando um cafezinho. E aí, o meu primeiro curso presencial, consegui umas 10 gato pingado e a gente se separou naquele dia. Eu falei, ok, eu não vou cancelar esse curso nem a pau, eu vou lá fazer. Então eu dando a aula, tem um monte de foto no meu Instagram desse dia, Arrasada. Foi o dia que eu tava tipo, eu lembro do dia seguinte, eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Vim pra São Paulo, lancei o curso, então eu tava recém-separado. E lancei o curso, fiz 0 vendas. Eu falei, minha vida é uma catástrofe, né? Eu fiz isso, não fui pra Europa, fui pra Belém, não vendi nada. E ainda recebi um e-mail de um cara que falou, eu achei bem fraco o seu pitch. O pitch, ele quis dizer o curso? O pitch não. O pitch de vendas do curso que você não vendeu. Que eu chamei pra fazer uma palestra ali, eu lembro que tinha 12 pessoas, 7 eram da minha família, então devia ter umas 5, mais ou menos ali, que um deles foi esse cara, e ele falou, gosto de você, o jeito que você fala, mas, puta, tá fraco, o que é isso? E aí que a gente fala, né, são essas porradas que fazem a gente falar, tá fraco mesmo, o que eu vou melhorar? Se eu tivesse vendido ali, talvez eu teria vendido um produto muito meia boca. Isso foi dezembro, eu falei, cara, preciso melhorar. O que eu fiz? Falei, talvez eu até saiba falar, saiba fazer, mas eu não sei falar ainda sobre esses termos, com quem que eu tô falando. Isso foi dezembro, né? Eu peguei meu carro em janeiro de 2018 e eu viajei por 64 dias no Brasil sozinha, 7.000 quilômetros de carro. Eu saí de lá do norte e eu vim vindo pela costa inteira do Brasil falando com dono de restaurante, dono de açougue, com dono de hamburgueria, com dono de tudo. Planejado ou na loucura? Planejado, totalmente. Planejei em 10 dias. Marcava com fulano, vou te encontrar. Minha mãe era a minha funcionária número 0, ligava. Oi, eu trabalho no Território da Carne, eu sou a Sandra. Estou marcando uma entrevista com a Andréa Mesquita, ela vai chegar... E o pessoal, nossa, entrevista e tal. Eu lembro que eu tinha acho que 3.000 seguidores na época. Então, naquela época, né? Nossa, a Andréa tá vindo aqui e tal. Eu ia, chegava sozinha, gravava, punha minha câmera ali, fazia. Fiz isso por 64 dias no Brasil. Você fazia uma entrevista? Uma entrevista. Em vídeo? Você publicou isso? Alguns estão publicados, outros estão para a edição. Aquela coisa de empreendedor, né? A sua ideia era o quê, de fato? Produzir conteúdo? A minha ideia era entender quais eram as dores desse cara, entender qual é a linguagem dele, porque as dores precisariam estar no meu curso, precisariam estar solucionadas na minha comunicação. Eu precisaria entender quais eram as palavras que eram usadas por esses caras que eu não estava sabendo usar, porque eu era uma gestora, eu não era uma dona desses lugares, né? Então eu fui conversando e minha pergunta final era sempre qual é o seu maior desafio hoje na cadeia? A pergunta que qualquer pesquisa de mercado tem que ter. E eu consegui fazer isso aqui no Brasil, em 13 estados, foram mais de 50 cidades. E quando eu tava no meio da viagem, eu falei, cara, Brasil vai ser pouco. Vou ter que ir pra outro lugar.
Aí fui pro Uruguai, fiz isso 10 dias no Uruguai, falei com vários empreendedores lá. Aí fui pra Itália, fui pra Alemanha, fui pra Suíça, fui pra França, fui pra Inglaterra e fui pra Rússia. Caramba! E fiz isso tudo em 2018, e aí em 2019 fui pros Estados Unidos. Inclusive fui lá no Nuzeret lá pra dar uma trocada de ideia, por coincidência. Mas eu fui entendendo que os problemas, apesar de específicos de cada região, eram uma base muito semelhante. Era rendimento de cortes, era comunicação com o público, era embalagem, era como ia receber esse corte, não sei o quê. E aí eu envelopei tudo isso, cheguei de viagem, então eu fiquei até agosto viajando, de janeiro a agosto, só fazendo essa pesquisa. Aí eu falei, cara, não vai ter pra ninguém, agora eu vou fazer, eu vou destruir, vou explodir. Lancei meu curso em agosto. Fiz uma venda. Aí eu falei, cara, Lucio, o que tá acontecendo? Não foi daquele cara que te criticou, né? Não foi, mas aí eu percebi que eu não tava tão longe do que eu queria chegar. Ainda era o TC para negócios, mas foi um cara que ele me ligou. Eu liguei pra ele pra entender porque que ele tinha comprado, né? Eu falei, preciso saber o que você era comprando. Você errou? Você errou? Eu acho que você é um puta louco. Me conta aí, o que você comprou? Não, e o pior de tudo é assim, eu voltei da Alemanha dia 22 de agosto e o carrinho fechava dia 22. Só que na madrugada eu tava no voo. Eu não pensei nisso. Então o carrinho ficou até dia 23. E eu acho que ela falou assim, deixa eu ver se tá ativo ainda. Eu acho que foi isso. E aí eu fiz a venda no dia 23 de agosto de 2019. Foi minha primeira venda. Liguei pra ele e falei assim, putz, sabe o que acontece? Eu sou aluno de administração de empresas e meu pai tem um açougue que tá mal das pernas e eu vou ter que assumir. E eu não sei fazer isso, que era a minha dor lá de trás, quando eu caí com uma fábrica em cima do meu colo e não sabia assumir a fábrica. Que demais. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa legal aí. Entreguei o curso, fiz o curso gravado, não era ao vivo. Entreguei pra ele. Falei, vamos melhorar. Em novembro eu tomei uma decisão que foi a melhor decisão da minha vida. Eu falei, eu não posso falar de negócio de alimentação, tira isso do roteiro, tá errado. E aí eu lembro que eu tava até com o Edu, que trabalhou comigo um tempo, e a gente falou, vamos ter que tomar uma decisão. A gente vai falar com o restaurante ou a gente vai falar com o açougue? Um dos dois vai ter que sair da nossa comunicação principal, por mais que depois a gente já fale com eles. E eu falei, açougue. Açougue tá completamente sem ninguém falando com esses caras. Eles estão soltos no mercado. Eu mudei a comunicação e aí eu passei a vender um curso para donos de açougue. Aí, de lá pra cá, primeira turma, 2 pessoas, depois logo 2 meses depois já mudei o pitch, já fiz 12 pessoas, depois 30 pessoas, As turmas agora são de 85, 90 pessoas, a gente tá na turma 10 já. Que demais. E hoje a gente tem um curso que se chama, e desde 2018 que ele tem esse nome, que é o Casa de Carnes 4.0. Então, eu lembro que quando eu fui no Planeta Startup, que o Thales estava lá, eu falei, Thales, o 4.0 do TC já existia. O meu foi primeiro que o seu. Olha aí. Foi? Não sei, quando foi o seu? Ah, eu achei que você tinha falado isso. Ah, não, tô te perguntando. Então, eu não sei, o nosso foi desde mais ou menos outubro, novembro de 2018, que foi quando eu voltei da Europa. Então, eu não sei, mas assim, certamente deve tá pau a pau ali. Foi um não muito copiou do outro. E, na verdade, eu vi um relatório 4.0 ali de tecnologia, não sei o quê, e eu falei, cara, carne 4.0 tem tudo a ver, vamos fazer isso e tal. E hoje a gente tem alguns programas dentro do TC, mas hoje qual é o nosso core business? Educação. Para esse cara que tá na ponta, que tá no varejo, mas hoje a gente já fala desde o pecuarista até o cara que pretende ter um negócio, que pretende empreender e quer entender mais sobre o mercado. Então, inclusive, uma das... E hoje o curso é ao vivo ou é digital? Ele é digital. Ele é digital. Ele é digital e a gente tem uma vez por ano um encontro desses alunos que o ano passado a gente conseguiu fazer. Você junta todo mundo? A gente, não dá pra juntar todo mundo, né? Porque são várias pessoas, mas a gente acaba meio que fazendo um filtro de quem tá mais ativo, quem legal. tá, né? E é muito legal, porque o presencial hoje, a gente tá percebendo que ele é para poucos, né? Infelizmente. E foi muito bacana, a gente fez um evento lindo no ano passado, a gente teve parceiros que eu nunca imaginei na vida, enfim, não vem ao caso falar, mas assim, empresas que eu falo, cara, o Território da Carne cresceu. A gente tá com um banco junto, a gente tá com multinacional junto e pessoas apostando na educação. E que é o que vocês fazem, né? Que é o que o gestão faz. Então, eu vejo que a base da gestão ela é muito importante e a especificidade do segmento também é muito importante, pra você entender, né? Que demais. Muito legal essa história de você... É a típica história do empreendedor, né? Porque eu acho que o empreendedor ele tem uma capacidade muito diferente de algumas pessoas. E essa capacidade é de você escutar ou não, ou tomar porradas muito violentas. E quando eu digo violentas, te jogam para baixo, te deixam sem rumo, pelo menos por um período. Só que o nosso significado para este evento, ele é sempre de... Tá bom, agora eu vou levantar e eu vou tentar de outro jeito.
Porque se você tivesse desistido na primeira vez, ou na segunda vez, ou na terceira vez que você fez, você não teria chegado onde você chegou, que você se tornou uma referência. Hoje, quando fala-se de carne, poxa, você você já foi nomeada N vezes, tem TED Talk, sabe? Né? Então, eu acho que o empreendedor, ele tem uma capacidade que poucas pessoas têm, gente. O empreendedor, ele é uma pessoa positiva por natureza. Ele toma porrada, ele cai, mas ele levanta. E ele segue em frente. Chorou? Caiu uma lágrima aí? Eu acho... Não caiu ainda, pode ser que caia mais tarde. Ela passou um dedinho aqui no olho, eu achei que ela tinha... Mas você falou da palavra esperança e a gente tá falando há bastante tempo aqui. Eu acho que se tem alguma mensagem, né, do nosso papo todo, que eu vejo muito em comum do que você faz, com que as pessoas que a gente conversou em comum também fazem, é trazer esse otimismo, pé no chão para a realidade das pessoas. A gente tem um time hoje no TC que tá crescendo cada vez mais. Eu tinha 2 pessoas comigo ano passado, hoje a gente já tá passando de 20 pessoas, todo mundo assim, gente que eu jogo a ideia, a pessoa pede demissão do emprego para falar, eu topo ficar aqui até quando tiver salário. E eu falo, cara, o que tá acontecendo? A pessoa fala, eu tô aqui porque eu acredito tanto no seu sonho. Então, eu acho que as pessoas perderam a habilidade de sonhar. E o empreendedor, o grande mérito dele, eu acho que é sonhar em conjunto, né? Fazer com que o seu sonho faça sentido para outras pessoas também. E se eu pudesse falar isso, assim, todo mundo deveria cultivar um pouco mais a fala, né? Sonha alto. De repente você vai pegar um maluco passando do seu lado que vai falar, cara, esse sonho é legal, posso te ajudar a sonhar junto? E isso é a esperança da gente viver dias melhores, né? Por isso que não tem a ver com carne, tem a ver com as pessoas que estão nesse mercado de alimentação que vão fazer a gente ser cada dia morando num mundo que a gente quer viver um mundo melhor. Valeu! Adorei nosso bate-papo, aprendi demais. Poxa, eu faço esse programa porque eu adoro conversar sobre temas que eu desconheço e é uma riqueza tão grande. Obrigado por ter compartilhado tanto, por ter trazido tanta informação. Acho que vai ser muito útil para muitas pessoas que estão escutando e assistindo a gente. Quem tiver interesse de saber mais, te seguir, eu vou deixar seu link lá no YouTube e no Spotify, mas conta aí para as pessoas onde elas te encontram. Bom, Instagram é a nossa comunicação de mídia principal, mas a gente tem o site, tudo é Território da Carne, sempre que você digitar território a gente vai aparecer ali, tem várias palestras, tem material no YouTube, tem os cursos, tem os programas que são presenciais, então eu falo que a nossa meta é o cara abrir a privada e ter alguma coisa do Território da Carne aparecendo ali. e deixo aqui à disposição qualquer informação. Poxa, Andréia, eu não concordo com isso, eu vi outra fonte que diz o contrário do que você falou, eu sou a primeira pessoa que vou querer saber, é interesse pessoal antes de profissional, entender essas linguagens e também crescer com a divergência, a discordância. Acho que isso é magnífico. Valeu! Se você ficou até aqui, ela já deu a deixa. Bota aí nos comentários qual que é o seu ponto de vista, vamos conversar. Só não vem trazer violência pra cá, que todos aqui, somos amor, puro amor, tá certo? Obrigado pela sua audiência. Semana que vem tem mais um conteúdo incrível pra você. Agora escuta só essa estatística. Quase 75% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não estão inscritas no canal. Então, aperta o subscribe, ativa o sininho, dá um like, deixa seu comentário. Um beijo e até a próxima semana.